O Ministério FQ adverte. O relato a seguir narra a história publicada em uma revista da Flórida nos Estados Unidos em 1902, contando sobre a saída de uma pequena tripulação do porto de Nova York para uma viagem para a Antártica, descrevendo o rompimento das muralhas de gelo da Antártica e a chegada acidental a um lugar fora de nossos mapas chamado República de Ferro. A razão pela qual toda a história foi resumida é para mostrar que existem histórias sobre nossa Terra que jamais nos contaram. Este é apenas um artigo de uma série que fornecerá evidências apoiando o fato de que estamos vivendo em um mundo de mentiras. Lembrando que a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Também é importante notar que essa história ocorreu antes do ato da Reserva Federal Americana de 1913 e antes também do Tratado Antártico ser aplicado aos países do mundo, proibindo a entrada de civis nas regiões geladas do sul do mundo. E é claro, tudo isso aconteceu também antes da fundação da NASA. O livro A República de Ferro, escrito por Richard Jameson Morgan, para uma revista da Flórida. No mínimo estranho. Episódio de hoje, A República de Ferro. 151 dias depois de deixarmos Nova York, nós encontramos gelo. E um mês depois, estávamos navegando ao longo das barreiras de gelo do sul que se elevavam como penhascos de safira até onde a vista alcançava em qualquer direção. Agora era verão nessas regiões, e o Capitão Brent disse que nunca tinha visto um mar tão limpo de gelo. Enquanto navegávamos vagarosamente de leste a sul, havia uma parede de gelo à nossa direita variando de 15 a 300 pés de altura. No dia 23 de dezembro, avistamos o alto cume do Monte Erebus, o único vulcão até onde se conhece nas regiões antárticas. O vulcão estava em um estado moderado de erupção, e suponho que os incêndios ocultos deste lado derreteram as paredes de gelo e desgastaram esta grande via de acesso ao mar, despejando uma inundação contínua de água. A subida parecia acessível, então eu resolvi fazer um esforço para alcançar o grande cume e ter uma visão dessas regiões desconhecidas. Para minha surpresa, achei a subida menos difícil do que eu esperava. Escolhendo os caminhos mais fáceis e mantendo o máximo possível fora da água, alcançamos um cone ou um cume secundário a cerca de 2/3 do caminho. Quando a escuridão, ou melhor, o crepúsculo da noite antártica se aproximou de nós, a superfície estava bastante seca e quente. E eu nunca passei uma noite mais confortável nessas regiões geladas do que neste pico elevado do Monte Erebus. Naquela noite, testemunhamos a maior exibição da aurora austral que talvez nenhum olho humano tenha visto antes. Estávamos a 8 ou 9 mil pés acima do mar, e as faixas luminosas de luz púrpura e laranja pareciam brotar de tudo ao nosso redor. Este vulcão está na costa de Victoria Land, e com toda probabilidade fomos os primeiros seres humanos a pisar nela. Está entre a 70 e 80 graus de latitude sul, e olhando para o leste ou oeste até onde a vista alcança. Com exceção da escada em forma de declive que havíamos subido, estendia-se uma parede ininterrupta de gelo. Olhando para o sul, porém, com a ajuda de uma luneta, pude ver claramente um mar aberto muito parecido com o do norte e mais limpo de gelo. Estudei a situação cuidadosamente. E aqui estava a impenetrável barreira de gelo que confundia todos os exploradores desses mares do sul. Tudo abaixo dessa latitude deveria ser um continente de gelo e de neve. Homens navegaram até aqui e deram de cara contra essa parede, ou voltaram consternados. Mas aqui no sul estava um mar aberto, que se pudesse ser alcançado, ofereceria ao navegador curioso a oportunidade de ir só o céu sabe onde. Quanto mais eu olhava para o mar aberto, mais me convencia de que havia uma passagem em algum lugar através daquela parede de gelo, conectando os dois corpos de água. Descemos sem incidentes e eu instruí o Capitão Brent a manter uma distância segura do gelo e circular e navegar todo o Círculo Ártico, ou encontrar uma passagem através do gelo. Totalmente imbuído da ideia de que a Terra era uma esfera, supus que essa massa de água ao sul fosse simplesmente o mar polar aberto, cercado por paredes de gelo. No dia seguinte, começou a soprar uma rajada de granizo e neve e nós deveríamos seguir para o norte por 4 dias, através de uma tempestade que só pode envelhecer nos mares congelados ao redor do Polo Sul. Durante todos esses dias, estava tão escuro que não podíamos ver nem o mastro superior do convés, embora cada mastro e mortalha estivessem brancos de gelo. Várias vezes estivemos em uma proximidade perigosa de icebergs.
Mas de pé, a barvalento como estávamos, podíamos sentir o cheiro dos poderosos monstros. Embora não pudéssemos vê-los, também nos mantínhamos afastados. Foi uma época terrível e, embora tivéssemos encontrado muito tempo ruim na viagem, nós não tínhamos experimentado nada comparável a isso. O Capitão Brent disse depois que em todos os seus 20 anos de viagem nessas águas, nunca havia passado por um vendaval tão terrível. Quando a terrível tempestade diminuiu e a atmosfera clareou para que pudéssemos ver novamente ao nosso redor, as altas barreiras de gelo não estavam mais à vista. Onde estávamos, não sei. Havíamos feito algo impossível. Havíamos perdido totalmente nosso cálculo. Então, seguindo para o sul novamente, até enxergarmos a parede de gelo ao longo da qual costeávamos antes do vendaval, traçamos nosso curso paralelo a ela e nos mantivemos com a visão de encontrarmos uma passagem por dentro dela, se é que isso existia. 14 dias depois disso, durante os quais encontramos todos os tipos de clima, pois nunca havia muitos dias seguidos nestes mares sem uma forte rajada de vento e de neve de alguma direção. Então o Capitão Brent me chamou da sua cabine e me entregou o seu copo, chamando a minha atenção para uma abertura que ele tinha visto na parede de gelo diante de nós. 2 elevações enormes de cristal projetavam-se na água de cada lado, e entre elas um estreito. Mas era bem definido e aberto. Não podíamos ver através, pois era sinuoso. Mas depois de observá-lo por algum tempo, pudemos perceber pelo gelo solto que flutuava em torno da boca que uma corrente o penetrava. Implorei ao capitão que se posicionasse mais próximo possível da boca desse estreito para que pudéssemos examiná-lo mais de perto. E com isso nos comprometemos e colocamos a proa do navio em direção à abertura, com a intenção de erguer e arranhar a costa, pois o vento estava fraco e o mar era relativamente calmo. A corrente agora nos pegara e não havia nada a fazer, a não ser ir direto para a abertura, ou sermos despedaçados nas elevações do gelo. Meu coração disparou quando passamos entre as imponentes paredes de gelo. Senti um arrepio de excitação, como o Colombo deve ter sentido quando as tão esperadas Antilhas ergueram-se em sua visão. A passagem estava aberta e, embora houvesse um considerável gelo flutuante, a corrente o conduzia na mesma direção e não tivemos dificuldade em navegar por ela. Na verdade, era impossível para nós fazer qualquer coisa a não ser passar, pois depois de entrarmos no estreito, a corrente era como um rio poderoso e rápido, e se houvesse um vento favorável para voltar, deveria soprar meio vendaval para nos conduzir contra a maré que estava passando. Eu estava convencido de que este era um estreito permanente e não apenas uma ruptura acidental nas grandes barreiras. A lisura regular das laterais mostrava os efeitos de uma corrente contínua e as abrasões de grandes massas de gelo por ela transportadas. Digo que estava convencido então, mas quando em nosso retorno encontramos a passagem em todos os aspectos praticamente nas mesmas condições de quando passamos pela primeira vez, positivamente não havia espaço para dúvidas. Não vou afirmar que este estreito está sempre aberto, mas sustento que é um canal permanente através do qual flui uma forte corrente. Estou certo de que existe uma espinha dorsal de terra firme sobre essas barreiras de gelo, através da qual esta passagem corta e é tão permanente, claramente definido como o Estreito de Magalhães ou de Gibraltar. Eu até tenho uma teoria, mas ela deve ser elucidada em áridas deduções do raciocínio científico. Não vou injetar isso na narrativa. É minha intenção, no entanto, preparar o mais rapidamente possível um trabalho mais elaborado, que sou obrigado a acreditar que será um valioso acréscimo na literatura científica. É provável que essa passagem, às vezes, seja fechada por blocos de gelo ou a entrada possa estar obstruída com grandes massas de gelo flutuante, enquanto, além disso, o canal ainda pode estar aberto. Com a corrente sempre fluindo do norte, é fácil imaginar que um grande iceberg por perto seria atraído se fosse grande o suficiente para encher a passagem, como muitos deles são. Seria firmemente mantido ali até ser esmagado e quebrado pelas ondas, escondendo o estreito e dando a aparência de uma sólida parede de gelo. Além disso, os marinheiros nesse mar selvagem são muito cautelosos. Raramente se aproximam o suficiente das barreiras para detectar essa passagem,
mesmo que ela esteja aberta. Não tínhamos meios de detectar qual era sua profundidade, pois embora tivéssemos juntado todas as linhas de chumbo a bordo do navio, nunca conseguiríamos encontrar o fundo em parte alguma. O Capitão Brent estima que o comprimento da passagem seja de 40 quilômetros. O sol, que estava nascendo um pouco acima do horizonte há algum tempo, desapareceu totalmente logo depois que chegamos ao mar aberto, além das barreiras. Mas quando o ar não estava cheio de granizo ou neve, nunca estava realmente escuro. A aurora austral também frequentemente iluminava o mar com seu estranho brilho, de modo que era fácil para nós mantermos a costa congelada à vista. Pouco depois de cruzarmos as barreiras de gelo, a bússola tornou-se errática, desviando mais e mais a cada dia, até que se reverteu completamente. O tempo estava bom e detectamos isso pelas constelações, ou sem dúvida teríamos saído do nosso curso e virado navio seguindo a bússola. Durante semanas depois de passarmos pelo Estreito de Barrington, como eu fui egoísta o suficiente para batizá-lo, tivemos tempestades, neve e gelo e oceano negro através do qual lavramos. Não era de forma alguma diferente daquele que se estende do Cabo Horn até Victoria Landing. Exceto que notamos menos gelo e não encontramos tempestades tão severas quanto as que encontramos neste lado, indo e vindo. Eu não vou aqui cansar o leitor com detalhes de nossa longa viagem deste oceano até o então desconhecido. Com o passar do tempo, o sol apareceu novamente, e à medida que avançamos para o sul, foi ficando sem gelo e o frio foi ficando moderado, como ocorre ao viajar pelos polos ao Equador. Em vão, procuramos as barreiras de gelo que supunhamos nos cercar. Apenas o mar aberto e negro se estendia, e mantínhamos nosso curso. Não houve incidentes emocionantes, e 4 meses depois de passarmos as barreiras de gelo, estávamos navegando em mar aberto fora da região de gelo e neve, com um clima cada vez mais quente. 2 meses depois, encontramos troncos e pouco depois as aves marinhas apareceram e se tornaram mais numerosas a cada dia. Elas apareceram pela primeira vez a este bordo, e como seu número aumentava dia após dia, incluindo alguns que eram inconfundivelmente pássaros terrestres, o Capitão Brent opinou que estávamos navegando paralelo a alguma costa, e sugeriu que o curso do navio fosse alterado para chegar a essa costa. Isso foi feito, e as evidências de terra, como algas e troncos, tornaram-se mais aparentes a cada dia. O tempo estava bom e evidentemente nos aproximávamos de algum tipo de terra. Quando a noite caiu, no dia 20 de julho, uma iluminação de algum tipo era claramente visível no horizonte a este bordo da proa, e a proa do navio estava voltado para ela. Minha excitação era tão grande que nem desci para jantar em meu camarote. A iluminação foi cada vez mais clara, e às 10 horas o vigia do mastro disse que conseguia distinguir o que pareciam ser luzes elétricas. Mas com isso minhas esperanças caíram. Ter ficado entusiasmado com a ideia de que nos aproximávamos de uma terra desconhecida, de um oceano desconhecido, e agora parecia que de alguma forma havíamos voltado à trilha batida do mundo, e nos aproximávamos de uma cidade moderna. O Capitão Brent era de opinião que era uma das cidades na costa oeste da América do Sul. Embora fosse impossível entender como poderíamos ter chegado lá, pois vínhamos navegando para o sul pelos céus desde que deixamos as regiões polares. E em pouco tempo, podia-se ver claramente do convés que nos aproximávamos de uma cidade considerável, iluminada por eletricidade, e à medida que nos aproximávamos da Terra, a liderança era avisada constantemente. E depois de correr o mais perto que ousava, o capitão lançou a âncora e esperou pela luz do dia, antes de tentar entrar no porto. Assim que o navio ficou confortável e tudo ali ficou quieto a bordo, fiquei impressionado com o estranho silêncio da cidade que se estendia diante de nós. Embora, evidentemente, uma cidade grande, moderna, se pudermos a julgar pela maneira com que brilhava e com que foi iluminada, havia uma total ausência daquele rugido e estrondo que caracteriza uma cidade moderna americana ou europeia. Na verdade, embora estivéssemos a poucos quilômetros, nenhum som de qualquer tipo chegou até lá.
e o silêncio era estranho, esquisito, como se fosse uma cidade dos mortos, só que brilhantemente iluminada. Acordei na manhã seguinte com o rangido do guincho e o barulho do cabo quando a âncora foi içada, e vestindo-me apressadamente, subi ao convés, onde o capitão e a tripulação discutiam sobre a pequena embarcação que saía do porto. No momento em que olhávamos, um barco notável veio disparando e lançando-se em nossa direção, a uma velocidade de pelo menos 80 km por hora. Quando ele veio em nossa direção, pudemos ver apenas uma grande onda de espuma e acima dela um convés coberto, algo como uma balsa ou uma barcaça de excursão. Quando chegou ao nosso lado, pudemos ver que a embarcação, se é que tal coisa pode ser chamada de embarcação, consistia em um longo casco em forma de charuto submerso, à moda de um baleeiro americano, com a superestrutura erguida em escoras. Em cada extremidade deste casco cilíndrico havia grandes parafusos em forma de cone, um pouco maiores que o próprio casco, e eram eles que levantavam as ondas de espuma enquanto saltavam pela água, empurrando e arrastando o estranho barco de aparência. Um piloto uniformizado foi colocado a bordo e um cabo de reboque lançado aos homens na proa. Saudando e falando um inglês perfeito, embora com um sotaque peculiar, o piloto perguntou que embarcação era aquela. Ao ser informado de que era o Ender de Nova York, Estados Unidos da América, ele ficou de queixo caído, arregalou os olhos e pareceu tão chateado como se tivesse sido informado de que era o holandês voador. "Que ideia é essa?" perguntou o Capitão Brent por sua vez. "A República de Ferro, senhor", respondeu o piloto novamente saudando e avançando para o leme. Em resposta ao nosso questionamento adicional, ele educadamente afirmou que era um oficial de plantão e que era contra as regras para ele manter qualquer conversa, exceto em referência ao navio, e nos implorou para conter nossa curiosidade até chegarmos à terra, quando todas as informações que desejávamos nos seriam fornecidas. Não havia mais nada para fazer, então o Capitão Brent voltou sua atenção para abaixar e enrolar as velas que haviam sido içadas. E quando tudo ficou confortável, estávamos ao lado do pier. Assim que atracamos, rapidamente outro oficial subiu a bordo, e ele, assim como o piloto, pareceu estar pasmo ao saber que a embarcação vinha de um lugar chamado Estados Unidos da América. Depois de inspecionar os documentos do navio, ele se voltou para o Capitão Brent e informou de que as circunstâncias de nossa chegada eram tão incomuns e sem precedentes em sua experiência que ele teria necessidade de conduzi-lo ao escritório do diretor de navegação. Diante disso, o capitão me apresentou como proprietário e a pessoa certa para tratar. Então, o oficial educadamente me pediu para acompanhá-lo. "Senhor", disse eu enquanto passávamos pela multidão curiosa que se reunia no cais, "você poderia, por gentileza, me dizer que país é este e em qual parte do mundo fica?" "Esta", ele respondeu, "é a República de Ferro, e o continente em que você está fica tão longe do oceano congelado quanto o seu próprio continente da América está na direção oposta. Ou seja, se os Estados Unidos até a entrada do canal são por volta de 17 mil quilômetros, a distância total de que eles estavam seria de 34 mil quilômetros aproximadamente, até chegar à desconhecida República de Ferro." E você, acha mesmo que é possível que essa história do navegador ter viajado para uma terra fora dos mapas que conhecemos seja verdadeira? Você sabia que anos após o relato de Jameson, os governos de diversos países assinaram um tratado para proibir a entrada de civis em áreas da Antártica? Sabia também que existem instalações secretas dos governos e inclusive pirâmides nas regiões geladas do sul? O que você acha que se esconde além das paredes gigantes geladas no sul do mundo? Se o relato é fictício ou não, é difícil dizer. Mas o que podemos afirmar é que tudo isso é, no mínimo, estranho. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os episódios de nossas séries. Deus te abençoe, até a próxima semana e falou, querido!